minutos dessa quarta-feira, 6 de março de 2024, um ano olímpico. Pois é, o mundo inteiro está se preparando, as nações que compõem o mundo, com todos os esportes que movem o mundo, tudo isso em preparação para os Jogos Olímpicos de Paris. E nós, da Life FM, também estamos nos preparando para essa cobertura, com este programa já iniciado, Todos os Esportes do Mundo, que é uma brincadeira, evidentemente. Nós não temos a ambição de cobrir todos os esportes do mundo, mas o Comitê Olímpico Internacional tem, e nós estamos na pegada deles. Por enquanto, vamos de Champions League. Ontem, o início de uma rodada importante, em que Kylian Mbappé, sim, aquele que alia força física descomunal a uma técnica impressionante, com 2 gols dele, o PSG avançou batendo a Real Sociedade de São Sebastião, quase que repetindo o placar do primeiro jogo. O jogo foi na Espanha, 2-1, com 2 gols de Mbappé, que jogou muita bola. 2 contra-ataques em que ele mostra a sua força, a sua explosão física e a sua concentração absoluta na hora de finalizar, sempre no contrapé do goleiro. PSG avançou. Quem avançou também foi o Bayern de Munique, que em sua própria casa virou o jogo contra a Lazio de Roma. 2 gols de Harry Kane e um do outro interminável Thomas Müller, e o Bayern venceu a Lazio por 3-0, se qualificando à próxima rodada também. Hoje mais 2 jogos, ao que parece são os jogos já quase decididos dessa rodada da Champions, porque o Manchester City, o grande bicho-papão da Europa, o time de Guardiola, que já venceu a primeira partida na Dinamarca por 3-1 contra o Copenhague, vai tentar ratificar a sua classificação, o que me parece uma coisa óbvia. O City vai com força total e já tem 2 gols de diferença e joga na sua casa. Quem também joga em casa e tem tudo para confirmar a classificação é o Real Madrid. Venceu na Alemanha o RB Leipzig por 1-0 e joga hoje a partida de volta no Santiago Bernabéu. Ambos os jogos de hoje, às 17 horas, horário de Brasília. E falando em Real Madrid, continua repercutindo nos jornais da Espanha o acontecido no último fim de semana em Valência, aquele empate de 2-2 entre Valência e Real, em que aconteceu de tudo, e principalmente novos ataques da torcida valenciana a Vinícius Júnior, a grande vítima do racismo na Europa nesses dias. E muitos jornalistas, a La Marca de Madrid e alguns outros periodistas, afirmam que Vinícius é perseguido porque ele é um dos poucos que se insurge contra o racismo. Apanha por isso, né? Que maus tempos estamos vivendo. Mas fazer o quê? A Champions, a semana que vem, tem mais confrontos. Arsenal e Porto jogam em Londres. No jogo de ida, Porto fez 1-0. Barcelona e Nápoles em Barcelona, jogo de ida 1-1 em Nápoles. Borussia e PSV, o jogo da Holanda acabou 1-1, agora a volta em Dortmund. E Atlético de Madrid e Inter de Milão. Os milaneses fizeram 1-0 na primeira partida e agora jogam no Metropolitano de Madrid. Vamos comentar um pouquinho, algo que não está sendo muito divulgado na imprensa brasileira, mas tem muita importância, é a invencibilidade brasileira na Copa de Ouro 2024, a Copa da CONCACAF feminina, né? E o Brasil de Arthur Elias, invicto na competição. Bia Zanelato, Gabi Nunes são artilheiras. O Brasil venceu por 5-1 Las Hermanas Argentinas e agora fazem uma semifinal contra as mexicanas. A outra semifinal é jogo grande, Estados Unidos e Canadá, opondo a última campeã olímpica, o Canadá, contra a multicampeã mundial, Estados Unidos. E vencedores desses jogos, Brasil e México, Estados Unidos e Canadá, se defrontam na grande final. O Brasil vem convencendo, né? E
Vamos ver se passa pelos mexicanos e, por uma vez pelo menos, passa por americanas ou por canadenses. Vamos lá, comandadas de Arthur Elias. Muito bem. Aqui no Brasil, aqui em São Paulo, as manchetes jornalísticas continuam repercutindo o ocorrido no Choque Rei de domingo no Morumbi, em que 55 mil pessoas testemunharam bizarrices, vamos dizer assim. Primeiro, o conjunto arbitragem VAR de domingo foi, no mínimo, infeliz, e em 3 jogadas polêmicas, e esse é o grande problema do futebol, e é o que acirra os ânimos, as 3 decisões prenderam por um lado só. Eu não vou entrar em juízo de valor, mas a imprensa mostrou isso para quem quisesse ouvir. Isso provocou uma revolta demasiada, agressiva demais, eu diria, por parte de dirigentes são paulinos, que chegaram a impedir até ou não oferecer um local para a entrevista coletiva de Abel Ferreira, que foi, digamos assim, ofendido por alguns dirigentes são paulinos, principalmente o Belmonte, que será, sem dúvida nenhuma, processado por isso. O TJD paulista já multou o São Paulo em função do não oferecimento do espaço para entrevista coletiva, mas eu fico me perguntando se o VAR chamou para 2 lances capitais do jogo, que para mim eu não apitaria nenhum nem outro pênalti, mas tudo bem, são choques normais. Agora, o choque anormal, o VAR não chamou. Quase quebra a perna do volante São Paulino, a entrada de Richard Rios. E o VAR se quedou inerte, e o que mais chamou a atenção da imprensa foi a suposta declaração do árbitro, um jovem árbitro de 25 anos, para quem o cartão vermelho não foi aplicado ao jogador do Palmeiras, porque a jogada continuou e resultou em gol. Bizarrices. Chegando já às quartas de final, 2 jogos definidos. Santos e Portuguesa se pegam no grupo A, vantagem santista, enquanto o Bragantino e Inter de Limeira também é outro jogo definido, no grupo C, o grupo que eliminou o Corinthians. No B, devem sair Palmeiras em primeiro e Ponte Preta. Água Santa ainda tem uma pequena esperança de conseguir a segunda colocação. E no grupo D, o mais embolado, São Paulo pega o Ituano em Itu, precisando da vitória, porque Novo Horizontino e São Bernardo ainda têm chances. E se o São Paulo não triunfar, e Bragantino e Novo Horizontino, aliás, e Novo Horizontino e o time de São Bernardo vencerem, tchau, tchau, tricolor. No Rio de Janeiro, uma semifinal super tradicional. O velho Fla-Flu, fazendo uma das semifinais, opondo Diniz a Tite. Não por coincidência, 2 últimos treinadores da seleção brasileira. Fla-Flu, já não fosse por isso, já seria um clássico importante, como sempre foi desde que nasceu, desde sua origem. O Flamengo nasce, originado da direção dissidente do Fluminense. E de lá para cá, quantos anos, quantos jogos, e cada jogo que acontece, a rivalidade aumenta. Não será diferente nesse fim de semana. O Maracanã deve receber um público gigante para assistir Flamengo e Fluminense. É regional. É um campeonato de menor expressão, carioca, mas é Fla-Flu. A outra semifinal colocará frente a frente Nova Iguaçu, uma surpresa, contra o Vasco da Gama, que nesse fim de semana eliminou o glorioso Botafogo, né? Vamos ver o que acontece no fim de semana, que promete. Temos também, são 11h17, daqui a pouco o Bruno vem com as novidades da Copa Unipedras, uma nova edição, a segunda edição da Fórmula 1, Grande Prêmio da Arábia Saudita. O mundo árabe, majoritariamente muçulmano, tem agora em março o Ramadã, que é um mês absolutamente peculiar na religião muçulmana, que é praticante na região,
e que coloca alguns dogmas, algumas práticas, vamos dizer assim. Uma delas é a falta de atividades físicas maiores durante o dia, alimentação, etc. E nada no domingo. Por isso, o Grande Prêmio da Arábia Saudita ocorrerá, assim como no Bahrein, no sábado. O que temos para os amantes da Fórmula 1, a partir já de quinta-feira, 7 de março, às 10h30, um treino livre, e às 14 horas, o segundo treino livre, ambos cobertos pela TV Bandeirantes. Na sexta-feira, 8 de março, às 10h30, o terceiro treino livre e às 14 horas, o treino classificatório para a formação do grid de largada para o GP que ocorre no sábado, às 14 horas, horário de Brasília, corrida que também terá a cobertura da Band Esportes e do Grupo Band. Né? A expectativa para essa corrida é que diminua um pouco a diferença absurda entre Mercedes, Ferrari, Aston Martin e outras para a Red Bull. Parece que o GP hoje disputa muito mais a segunda posição do que a liderança, já que nosso amigo belga-holandês Max Verstappen cada vez mais na frente. E Checo Pérez, que venceu, aliás, o GP da Arábia Saudita ano passado, vem com uma segunda força também, envergando as cores austríacas da Red Bull. Vamos continuar ou voltar à bola, mas agora com as mãos, o basquete. E vamos falar, evidentemente, do maior torneio do mundo, que é a NBA. Após 62 rodadas, é uma loucura, mas são 62 rodadas, e ainda temos jogos até 14 de abril, quando começam os playoffs. Qual é a classificação hoje? Como todos sabem, lá nos Estados Unidos, a NBA, a Conferência Leste e a Conferência Oeste. Na Conferência Leste, pela ordem, e que seriam hoje os 8 classificados para os playoffs, o Boston Celtics, o Bucks, o Cavaliers, Orlando Magic, Knicks, o Miami Heat, Philadelphia 76ers e o Indiana Pacers. Na Conferência Oeste teriam os Minnesota Timberwolves, o Oklahoma Thunders, Denver Nuggets, Los Angeles Clippers, o New Orleans Pelicans, uma surpresa, Phoenix Suns, Sacramento Kings e Dallas Mavericks. Os vencedores desses playoffs, quando começarem, fazem a grande final. O primeiro colocado da Leste contra o primeiro colocado da Conferência Oeste. O torneio da NBA esse ano está provocando quebras, recordes de audiência e de público em todos os jogos, como vem acontecendo nos últimos anos. O torneio está disputadíssimo, cada equipe já disputou mais de 60 partidas e assim, tudo pode acontecer ainda. É difícil dizer quais são as equipes já eliminadas, tendo em vista a possibilidade de recuperação. Faltam muitas rodadas ainda. Então, falamos de futebol, falamos de acontecimentos bizarros extra-campo, falamos Copa de Ouro Feminina, Campeonato Paulista, Campeonato Carioca, falamos da Fórmula 1, falamos de basquete. É a nossa missão, buscar a cobertura de todos os esportes do mundo. Não, brincadeira, só aqueles que a gente tem acesso à informação. Eu não consigo cobrir, por exemplo, o torneio de badminton na Indonésia. Mas chegaremos lá. E enquanto isso, está aqui na minha frente, nos estúdios, o Bruno Brandão, o maior especialista em Copa Unipedra que eu conheço, que vai dizer para a gente a quantas anda o torneio. Hoje é a última rodada da primeira fase, promete ser bastante acirrada, promete muita disputa, muita gente lá no Paulo de Camargo. Vamos lá, Bruno, a bola está com você. Boa tarde, Edu. Boa tarde, pessoal. Vamos falar um pouco de Unipedras, né? Vamos pegar um apanhado desde a primeira rodada, né? Para manter informado os ouvintes. Isso. A equipe do Randy Rover acabou perdendo para a equipe do Indaiá. A equipe do Rancan Valley acabou vencendo a equipe do Luceller por 4-1.
A CW Motos acabou empatando com o Parque Iguaçu por 3-3. Isso é a primeira rodada. Essa é a primeira rodada. Vamos à segunda. Na segunda rodada, a equipe do Pedalada acabou vencendo o Adamantina City por 4-3. O Mais Eletrônicos acabou vencendo a equipe do Entre Amigos por 4-0. A equipe do Guarani acabou perdendo para a equipe do Óticas Bambu por 1-0. Foi aquele jogo O famoso. Famoso. E aí, então, vamos para a terceira rodada. Terceira rodada, a Quaiadas acabou perdendo para o Morro por 6-0. Piscirico acabou vencendo por 7-2 a equipe do Red Bull. O Parque Iguaçu acabou vencendo por 5-2 a equipe do Entre Amigos. Quarta rodada, Red Bull acabou vencendo a equipe do Land Rover por 6-5. Rocan Valley acabou vencendo a equipe do Adamantina City por 5-3. E o Morro acabou vencendo o Guarani por 5-1. Quinta rodada, o Indaiá acabou vencendo o Piscirico por 7-3. A equipe do Pedalada acabou perdendo para a equipe do Lucela por 4-3. O Quaiados acabou perdendo para a equipe da Óticas Bambu por 4-1. Na sexta rodada, o Adamantina City acabou empatando com a equipe do Lucélia por 5-5. A equipe do Morro acabou vencendo a Óticas Bambu por 6-3. E a CW Motos acabou vencendo por 7-1 Mais Eletrônicos. E a sexta rodada, que foi segunda-feira, a equipe do Quaiados acabou empatando 6-6 com a equipe do Guarani. E o jogo que a gente transmitiu, o Mais Eletrônicos acabou perdendo para a equipe do Parque Iguaçu por 4-1. E o Parque Iguaçu acabou classificando. O Land Rover acabou perdendo para o Piscirico por 7-3. Falando então em classificando, dá um panorama geral nos grupos, grupo 1, 2, 3 e 4. Isso. Quem são as equipes que já estão classificadas, quais ainda buscam, quais ainda têm chances? Então, Edu, ainda está tudo aberto. O grupo classificado mesmo é só o grupo C, que já está classificado as duas equipes. Esses jogos de hoje vai dar um up geral na classificação. Na chave 1, a equipe do Rocan Valley está com 6 pontos. Vai jogar hoje contra a equipe do Pedalada. É um confronto direto. Se o Pedalada acabar empatando pelo saldo de gol, ainda não classifica. Aí classifica a equipe do Lucélia. Então o Pedalada vai ter que vencer a equipe do Rocan Valley hoje para poder classificar. Senão o Lucélia... Ou torcer contra o Lucélia. Lucélia não joga mais no campeonato. Então só vai ficar na torcida. Tá então bom. Vai ter que vencer a equipe do Rocan Valley, atual campeã. No grupo B, o Parque Iguaçu já está classificado. Só vai ver se vai para primeiro ou segundo, porque a CW joga hoje contra o Entre Amigos. Então, se a CW vencer, só quem vai ficar em primeiro ou segundo. Ele ainda está em aberto. Mas os dois classificados já são, então, a CW... CW Motos e Parque Iguaçu. Só vai decidir quem é primeiro e quem é segundo. Ok. No grupo C, a equipe do Morro já está classificada em primeiro. E a equipe do Óticas Bambu é a segunda. Tem chance de ser ultrapassada a Bambu ou já está classificada? Não. Já está fechado. Então é um grupo já definido. Já está definido. No grupo D... A equipe do Indaiá também corre, tem que jogar para ver se classifica em primeiro ou em segundo, porque o Piscirico também jogou na rodada e o Red Bull joga também. Se o Red Bull vencer, classifica, o Piscirico fica fora. Então, o Piscirico joga hoje? Não, o Piscirico jogou segunda-feira, o último jogo. Tá. Venceu o Land Rover. Então hoje tem Entre Amigos e CW Motos. Se o CW Motos vencer ou empatar, classifica em primeiro. Então só vai ter isso daí. E o jogo que a gente vai transmitir é o Indaiá e o Red Bull Pigares. O Indaiá, com o empate, já classifica em primeiro, já resolve tudo. E o Pedalada enfrenta o Rocan Valley. Esse jogo vai pegar fogo. Então, porque o Pedalada vai ter que vencer esse jogo e torcer por um saldo de gols da equipe do Lucélia. A próxima fase, que será então com a formação de mais 2 grupos, você já tem a combinação, né? Não quais são os times, porque ainda falta a rodada de hoje. Mas me parece que o grupo E será formado pelo primeiro classificado do grupo A, não é isso? Mais o segundo. Conta para nós como é que vai ser. Isso, vai formar 2 chaves. Uma chave chamada chave E e a chave F. A chave E, o primeiro colocado do grupo A vai classificar. Ok. E quem está nesse grupo já é o primeiro colocado do grupo C, que é o Morro. Tá. E depois só vai ter o segundo colocado do B e do D, que vai ser decidido hoje. Tá. E no grupo F tem o primeiro colocado do B e o primeiro colocado do D.
E vai ter o segundo colocado do A e o segundo colocado do C, que é a Óticas Bambu. Por enquanto só tem esses dois times classificados, entre aspas, né? Então, na sexta-feira, no programa de sexta, a gente já tem condição de explicar para o nosso ouvinte a formação dos dois grupos e os jogos subsequentes dentro desses dois grupos. Isso, aí vai classificar para a semifinal, né? Que Sim. aí o primeiro colocado do E cata o segundo do F E vice-versa. e vice-versa. Tá bem. Tudo está para acontecer na 16ª edição da Copa Unipedras. É isso? Algo mais? Então, hoje é importante. Então, eu quero chamar todo mundo para assistir o jogo da Rádio Life FM, Caco News e o Walter Paulo, que está acompanhando nós, que vai ser um jogo brilhante com o Indaiá e o Red Bull. E essa rodada vai pegar fogo, principalmente o terceiro jogo, todos os jogos, né? Porque isso vai decidir o campeonato hoje, né? E a última rodada vai decidir quem vai classificar, quem vai ficar em primeiro e em segundo, então é uma rodada muito importante. E na sexta-feira a gente traz Pegar tudo. fogo pode, mas poder chover um pouquinho também, que tá calor, hein? Tá calor, tá Meu calor. Deus do céu. Lá dentro do ginásio também o clima naturalmente é quente e com essa temperatura alta, mas espero que os ânimos fiquem tranquilos, para que a coisa seja decidida na bola, na cancha, sem maiores entreveros, como de resto vem acontecendo até agora. A gente pode notar, no decorrer da Copa, muitos poucos incidentes. Está prevalecendo mesmo a bola na rede e é isso que o povo gosta. Voltaremos então, caros ouvintes e internautas, na sexta-feira, às 11 horas, com a formação dos dois novos grupos da Copa Unipedra no caminho das semifinais. E a gente trará aqui novos resultados da Champions League, a proximidade já com os treinos da Fórmula 1, a rodada final dos campeonatos paulista e carioca para a nova fase e outros acontecimentos esportivos de todos os esportes do mundo. Até lá, forte abraço a todos. Obrigado, Jaque. Obrigado, Bruno. Vamos embora. Futebol, vôlei, Fórmula 1, tênis, basquete. Afinal, quantos esportes movem o mundo? Nós, do Grupo Life de Comunicação, falaremos de todos, em detalhes e com comentários. Eu, Eduardo Fonseca, que o ano passado contei a história das Copas do Mundo, com a bola rola e a história não para, produzo e apresento agora todos os esportes do mundo. Não percam.